Eu vou começar hoje, né, falando sobre o sono noturno, que é nossa primeira aula do curso, né, e ela vai ser substituída lá. Então, é um assunto muito importante. Na verdade, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do que significa o sono, de como isso é importante para o bebê, e após uma aula muito importante que é sobre o ambiente do sono do bebê, porque é um assunto de extrema importância, né, e que a gente por vezes esquece de observar todos os detalhes e todas as características. Normalmente, quando vocês veem a aula do ambiente de sono, vocês vão ver que tem coisas aí para corrigir e que é muito importante vocês estarem atentas a isso, né? Então, agora vamos começar a aula de sono noturno mesmo. Então, vamos lá, gente. O sono noturno, né, é de extrema importância. Por quê? Na verdade, eu coloquei sono noturno porque vou abordar alguns temas sobre o sono noturno, mas em geral é mais para falar a respeito do sono do bebê, né? O que é importante para ele nesse aspecto, né? Em relação ao sono, qual é a importância do sono na vida do bebê e o que isso pode influenciar no dia a dia dele, tá bom? Então, vamos lá. Sejam bem-vindas, né? Quem vai estar chegando agora, esse é nosso conteúdo e eu estou procurando fazer ele bem detalhado da melhor forma para vocês. Essa é a nossa primeira aula, né? E o objetivo dessa aula é, como eu falei antes, mostrar a importância do sono do bebê, né? E como funciona a fisiologia em relação ao sono, né? Por que que o sono é tão importante? Por que que algumas coisas, alguns detalhes, né? Algumas ações que a gente fazem total diferença aí no dia a dia do bebê, né? E que o quanto é importante que a gente esteja atenta aos detalhes para que o bebê possa realmente desenvolver o sono e dormir muito bem, porque nessa idade é o tempo principal que a gente tem, que a gente precisa realmente dormir, né? O bebê ele tem uma grande necessidade de dormir e agora a gente vai entender um pouquinho como isso funciona. A lição mais importante, né, gente? A lição mais importante é que nenhuma necessidade se sobrepõe ao sono do bebê para que você tenha um bebê feliz e tranquilo no seu dia a dia, né, gente? Por que isso? Porque não é que o sono seja uma necessidade vital. Se o bebê não dormir, ele morre, claro que não. Mas só que quando o bebê não dorme, o que é que acontece? O bebê fica irritado ao extremo e ele não consegue fazer nenhuma das outras atividades bem, né? Inclusive como comer, que é uma necessidade tão visível, né? E tão preocupante para a gente quando os bebês nascem e no decorrer de toda a vida deles. A gente sempre tem muita preocupação a respeito da alimentação. E quando o bebê está tendo noites de sono, boas noites e dias de sono também, porque durante o dia o bebê também precisa dormir muito bem. Então, quando ele está tendo a quantidade necessária de sono, que ele está dormindo o suficiente, o bebê vai conseguir fazer todas as outras necessidades do dia dele, todas as outras atividades do dia dele muito bem, né? O bebê vai ter uma tranquilidade para desenvolver todas as outras atividades. E por isso é muito importante que vocês deem total valor e atenção ao tempo que o bebê passa dormindo, tá? Cada bebê tem sua necessidade, não existem as tabelas, aqui eu vou mostrar uma para vocês, mas essas tabelas nem são consenso entre os autores, né, de tantos livros que eu já li. Tem várias tabelas em tempos diferentes, mas mais ou menos o tempo total de sono é meio que o mesmo, e o que você tem que entender é que o seu bebê tem que dormir o suficiente para ele ficar bem, para ele ficar calmo e tranquilo durante o dia, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como vocês identificarem isso um pouco mais para frente. Sem dormir o que precisa, o bebê não vive bem, fica irritado e acaba interferindo em todas as outras atividades, que é justamente o que eu falei aqui há pouco.
tá? Então, vamos lá. O sono, né? Sua importância para o bebê. Uma das maiores causas do choro do bebê é a privação de sono, gente. E muitas pessoas não dão a devida importância a isso, né? Não percebe que o bebê está chorando de sono. O bebê, né, um recém-nascido, ele dorme até 20 horas. Tem alguns bebês que dormem até 20 horas de um dia de 24 horas quando nascem, né? Isso é muito tempo. E às vezes a gente não se atenta, né? A gente não tem essa percepção, porque o sono não é uma característica tão visível como as outras características que o bebê tem, né? O sono, ele não é tão visível, então, de forma que o bebê, ele não demonstra tão fácil que ele está com sono, e a gente acaba sem perceber, sem dar atenção a isso, né? Porque às vezes o bebê demora um certo tempo para começar a dar sinais de sono, às vezes o sinal de sono do bebê é apenas ficar parado, sem interagir bem, ficar olhando para um lugar fixo, quando eles são muito novinhos, principalmente. Então, os pais não percebem que o bebê está com sono. E muitas pessoas, por exemplo, quando o bebê chora, a primeira coisa, se você tiver pessoas mais velhas, principalmente em casa, a primeira coisa que ela vai dizer é o quê? O bebê está com fome, o bebê está com fome, o bebê está com fome, e nem sempre o choro realmente é de fome, né, gente? E a gente precisa estar atento a isso, o bebê precisa dormir, e ele normalmente, quando nasce, dorme por um período bem longo, né, bem extenso, e eu vou falar para vocês por que que o bebê precisa dormir tanto. Como eu falei antes, as tabelas, nem todos seguem, mas precisa ser sempre em grande quantidade. As tabelas existem, né? Mas os bebês não precisam seguir essas tabelas, não é elas que vocês precisam estar sempre assim neurótica com o bebê, de que tem que dormir aquela quantidade de horas em si. E sim, mas todos os bebês precisam dormir em grande quantidade, tá, gente? Então vocês precisam se atentar para isso, mas claro que o bebê não precisa seguir nenhuma tabela. O importante é ele estar tranquilo e bem durante o dia, que se ele estiver com essas características, ele vai estar realmente com a necessidade de sono suprida e você vai poder ficar tranquila. Então, por que que sempre essa necessidade de sono para o bebê tem que ser assim tão grande? Né? Por que que o bebê precisa dormir tanto? Né? Porque o hormônio GH, que é o nosso hormônio do crescimento, e ele também é o hormônio que tonifica os músculos, né? Então, tanto para o bebê quanto para o adulto, ele existe. Então, o bebê está em crescimento acelerado e esse hormônio é produzido, 90% desse hormônio é produzido durante o sono noturno, gente. Então, é mais ou menos em torno de 10 da noite até 6 da manhã, é o pico de produção desse hormônio, né? Só que vocês precisam entender que o bebê está crescendo muito, então por isso ele precisa produzir esse hormônio em grandes quantidades. Por isso o bebê precisa dormir bastante. E quando isso não acontece, realmente ele aumenta a produção do cortisol, que também é outro hormônio que eu vou falar um pouco mais para frente, e tudo isso causa uma irritação no bebê extrema. Por isso que ele acaba não fazendo nenhuma outra atividade bem, porque ele está irritado, ele está abusado, ele não consegue realmente fazer outras atividades. Então, por isso que o sono é uma atividade primária muito importante para o bebê, tá? Vocês devem estar sempre observando isso. O hormônio do crescimento só começa a ser produzido em torno, né, em média, de 30 minutos após o adormecimento do bebê, né? Por isso que é importante que o bebê fique dormindo longos períodos, porque esse hormônio só começa a ser produzido no ciclo de sono após meia hora que o bebê adormece. Então, se o bebê não dorme a noite toda, tem bebês que ficam acordando a cada meia hora, a cada uma hora, o bebê não consegue realmente entrar em sono profundo e conseguir fazer a produção desse hormônio com eficiência. Tá, gente? Então, de acordo com o crescimento do bebê, essa necessidade vai diminuindo, mas não é muito. Até os 3 anos, os bebês dormem em torno de 10 a 12 horas por noite. Gente, quando eu falo que o bebê dorme 12 horas por noite, algumas mães acham que isso é uma coisa exagerada, que é demais, que não é o correto. Só que um adulto precisa dormir 8 horas de sono, porque um adulto já está
já cresceu, né? Já desenvolveu o que ele precisava, ele precisa apenas relaxar o corpo, né? Energizar o corpo, ele precisa tonificar os músculos, mas o sono para o bebê é muito mais necessário. Por isso, é muito comum e é o ideal que o bebê durma entre 10 e 12 horas por noite. E isso vai até em torno de 3 anos ou até os 5 anos do bebê, vocês, que já vai ser uma criança. Então, vocês precisam entender que isso é uma necessidade. O que é que vai acontecendo? Mais para frente, vocês vão ver que entre as tabelas, o que vai acontecendo é que ao longo do passar dos meses do bebê, né? Ao passar dos meses do bebê, ele vai diminuindo a quantidade de tempo que ele dorme durante o dia, né? O recém-nascido dorme o dia inteiro, então ele vai ao longo dos meses diminuindo essa quantidade e aumentando o tempo que dorme à noite, porque ele vai aprendendo, criando maturidade neurológica para conseguir dormir uma noite inteira, tá? Então isso é ao longo do tempo, mas dormir entre 10 e 12 horas é o normal, é o que o bebê precisa e que sejam 10 a 12 horas noturnas. Por isso é importante que seu bebê adormeça cedo da noite, tá? Então, os ciclos de sono, aqui eu vou falar assim bem de forma geral, porque ele está mais aprofundado na aula de associações, né? Então, aqui eu vou falar só para que vocês entendam o momento em que o GH é produzido. Os ciclos de sono têm duas fases, né? E os ciclos de sono do bebê, assim como do adulto, né, tem essas duas fases. E existe a fase no REM e a fase REM, que significa essa sigla, né? Ela significa movimento rápido dos olhos, e no REM significa que é sem movimento rápido dos olhos. Só que, e isso, o nosso organismo, o nosso ciclo de sono, acontece de forma que ele começa pelo no REM, que é a fase que a gente vai, o ciclo de sono inicia pelo no REM, e essa fase no REM é dividida em 3 etapas, né? E essas etapas vai do sono leve até o sono profundo, que é onde ele realmente produz o hormônio do GH que eu citei anteriormente. Tá? E ele é essencial para recuperação da energia física, onde existe realmente o descanso profundo do corpo e onde é produzido o hormônio GH. Tá? Só que para o bebê começar, para entrar nessa fase do sono profundo, o bebê passa por outras duas fases durante o sono no REM, tá? Que é quando as atividades do cérebro estão mais calmas, que o cérebro não está em total atividade. E o sono REM é o final do ciclo e é onde o nosso organismo descansa e faz a recuperação emocional. E por isso o cérebro está ativo, é onde o bebê absorve os aprendizados que ele teve, né, durante o dia e durante o tempo que ele estava acordado. E ele é responsável pela recuperação do humor, da criatividade, da atenção, da memória e do equilíbrio, né? É o momento que o cérebro do bebê processa tudo que ele aprendeu, né? Então, vocês precisam saber que existem essas duas fases dos ciclos do bebê, e tanto a primeira quanto a segunda são super importantes. A primeira porque quando ele chega realmente na terceira etapa do sono no REM, ele vai produzir o hormônio GH, assim como ele vai também descansar o corpo fisicamente do bebê, né? É onde está tanto o cérebro quanto o corpo relaxados, né? E já o sono REM é o sono que restaura a cabeça do bebê, né, o humor, e por isso ele também é muito importante, por isso é muito importante que o bebê complete o ciclo de sono, tá? Para que ele consiga realmente descansar, né, e ter energia para realmente ficar mais aí um longo tempo acordado, e por isso também, inicialmente, que os bebês não têm ciclos de sono, só começam a ter a partir da sexta semana. Então, inicialmente, por isso que eles dormem bastante e às vezes recém-nascido a gente até precisa acordar para alimentar e tudo mais, porque o bebê ainda não tem esses ciclos e acaba dormindo por um período extenso. E por isso também algumas mães começam achando que o bebê é assim um anjo e no início ele dorme bastante e depois que passa dessa fase o bebê acorda bastante, tá, gente?
A privação de sono no bebê, né? As crianças que dormem pouco podem apresentar déficit de crescimento, prejuízo na memória, irritabilidade, menor concentração, dificuldade de aprendizado, tá? E não vale compensar a pouca quantidade de sono noturno, dormindo toda parte da manhã ou nas sonecas. Dormir de dia não produz o mesmo efeito. E não é aconselhado que o bebê durma tarde e acorde tarde do dia. Tá, gente? É importante estabelecer os horários para o bebê dormir e não permitir que seus filhos durmam menos do que o suficiente. Essa informação aqui foi tirada da SBP, tá? Que é a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, são fontes muito seguras e corretas. Ensine o seu bebê a dormir, né? Então, vivemos à base de hormônios. Por que que é tão importante que a gente ensine o bebê realmente a dormir e que ele consiga virar esses ciclos de sono, né? Que ele consiga ter uma noite tranquila de sono, que ele consiga ter as sonecas. Por quê? Né? Outros aspectos fisiológicos do bebê que impactam nisso, gente, são os hormônios que fazem a gente ficar acordado e que fazem a gente dormir, né? Nós, seres humanos, somos orientados por isso, pelos hormônios, né? E é ele que faz a gente saber a hora que dorme e a hora que a gente precisa acordar. E Deus criou nosso corpo que, para dormir, a gente produz o hormônio da melatonina, né? E para acordar, a gente produz o hormônio do cortisol, né? Tem até pessoas que dão melatonina em forma de remédio para os bebês dormirem. Alguns pediatras, principalmente fora do Brasil, eles indicam melatonina e hoje ainda não existe nenhum nada que contraindique tomar a melatonina, nenhum efeito colateral. Mas não existem grandes estudos sobre isso, e por isso a gente, na verdade, ainda não sabe nenhuma consequência, né, de se tomar melatonina, e que só é recomendado isso para bebês que realmente têm distúrbios no sono. Tá? Não é uma coisa que você possa simplesmente chegar e oferecer para o seu bebê. E o hormônio, essa melatonina, é o hormônio que realmente auxilia no sono, que faz a gente saber, o nosso organismo saber que é hora de dormir e dormir com mais facilidade, certo? E existe o cortisol, que é o hormônio da vigília, que é o hormônio que deixa a gente acordado, né? Mas só que ele também é o hormônio do estresse. O nosso organismo precisa de uma quantidade necessária para que a gente fique alerta, né? Uma necessidade mesmo de sobrevivência, então o nosso organismo produz o cortisol para que a gente fique em alerta, né? E como antigamente a gente vivia, é como se a gente tivesse que estar esperando o perigo e a gente, para sobreviver, tenhamos que ter algum nível desse hormônio dentro do nosso organismo, né? Para nos manter acordados. Então, o cortisol, ele é produzido à medida que o sol aparece e a melatonina à medida que o sol vai embora. Então, por isso é muito mais fácil que você consiga colocar o seu bebê para dormir quando o sol vai embora, assim que começa a anoitecer. E também é mais propenso que ele continue dormindo por muito mais tempo se você coloca o bebê para dormir cedo, tá, gente? E o cortisol, ele começa a ser produzido quando o sol nasce, né? Então, vocês vão ver que mais para frente eu vou falar sobre isso no ambiente de sono, porque é necessário que você não deixe que o corpo do bebê veja assim que o sol nasce, para que ele não acorde tão cedo. E quais são as coisas que impactam na produção de melatonina no corpo do bebê? Né? Não só do bebê, também do adulto, mas a gente vai adquirindo hábitos ao longo da vida. Mas o bebê nasce, né, com essa propensão, e o que é que ajuda, o que é que facilita a produção de melatonina para o corpo do bebê, né, gente? É um ambiente tranquilo, o ambiente com o mínimo de luz possível, por isso que é ideal que o bebê durma no breu totalmente, completamente no breu, sem nenhuma luz. Tem gente que incomoda, inclusive aquelas luzinhas de televisão, de ar-condicionado, qualquer luz que tenha dentro do quarto pode incomodar a produção de melatonina,
tá? Principalmente luzes de telas, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Sem barulho, né, gente? Também é importante que ajuda na produção de melatonina que não tenha barulho, porque isso é uma coisa natural do nosso corpo. Antigamente, que não existia energia, por exemplo, né, nos primórdios da nossa espécie, não existia luz, não existia barulho na parte noturna, né? E também não que a gente não estresse o bebê, que ele não se irrite, porque quando ele chora, ele produz o cortisol que inibe aí a produção da melatonina, tá? É a ação da melatonina, né, na verdade. Então, é muito importante que no período da noite, depois que anoitecer, né, que o sol for embora, evite o máximo de luz, evite barulhos, né, e evite estresse para o bebê, agitação, qualquer coisa que possa aí produzir esse hormônio. Trazendo um pouquinho aqui de uma pesquisa científica, né, gente, para vocês, uma pesquisa da Universidade de São Joseph, né, nos Estados Unidos, confirma isso. A pesquisa estudou 405 famílias com filhos de 7 meses a 3 anos e os resultados mostraram que o simples fato da criança ir para a cama no mesmo horário todas as noites melhora a continuidade do sono noturno e, consequentemente, contribui para o bom humor das mães, né? Então, foi realmente constatado, comprovado com pesquisa científica que, de fato, só o fato de você colocar o seu bebê para dormir em um horário fixo todas as noites faz com que ele consiga prolongar, ter uma noite de sono mais longa e conseguir passar mais tempo dormindo, tá, gente? Então, é muito importante que vocês fixem esse horário desde o mais rápido possível com os bebês. E é inevitável vermos todas as mudanças que ocorrem com o bebê após o início de uma rotina organizada, que em breve irei te mostrar exatamente como se aplica no seu dia a dia, né? Então, essa pesquisa também é uma base para as rotinas, né? Uma comprovação científica de que a rotina, de fato, consegue fazer com que o bebê entenda que aquele momento é o momento de dormir e o seu organismo se prepare todo para isso. Por isso que às vezes só em ajustar a rotina, sem precisar fazer mais nada, as mães já conseguem resultados muito positivos com os bebês, tanto para melhorar as sonecas quanto o sono noturno, tá? Então, a rotina é parte fundamental do dia, mas eu vou detalhar mais, né, tanto no módulo de rotina, que é o próximo módulo, como também na parte prática, né, na fase 1, onde eu falo exatamente tudo que você precisa fazer na prática para iniciar aí uma rotina e montar a sua rotina para o seu dia a dia. O que evitar para favorecer o hormônio do sono e ter uma boa noite de sono, né? Então, gente, o que é que vocês podem fazer na prática para evitar que tenha uma inibição aí da produção do hormônio do sono e isso prejudique, né, a noite do bebê? Primeiro, luzes fortes, lembrem de dar preferência às luzes amarelas e após anoitecer, mantenha a casa toda em penumbra para que o bebê não se agite, não estimule isso e ele consiga, o organismo dele consiga reconhecer que chegou o momento de dormir e ele realmente produz esse hormônio no início da noite e chegue no seu pico com ele já dormindo, que é às 9 horas, tá? Da noite. Telas, né? As telas têm uma luz azul que inibe demais a produção de melatonina e que prejudica muito o sono dos bebês, gente. Então, nada de telas, de tablets, nada de televisão, de computador perto do bebê na hora dele dormir, tá, gente? Brincadeiras agitadas, tudo que agitar o bebê, que deixar ele alerta, que deixar ele animado, vai prejudicar a hora do sono devido ao cortisol. Então, é importante que após anoitecer, vocês comecem a falar com o bebê de forma mais lenta, de forma mais baixa, né? O volume da fala. Então, é muito importante que vocês evitem barulhos fortes. Claro que não precisa sair a casa toda num silêncio total, mas que vocês evitem ações de televisões muito alto, coisas que vocês podem realmente fazer
para evitar barulhos fortes nesse horário, tá? E 2 horas antes do bebê adormecer, depende da hora que o seu bebê dorme, o ideal é que nada disso interfira no bebê 2 horas antes dele iniciar o sono. Tá? E as tabelas de sono, que sempre vocês me perguntam muito, tabelas de sono, né? Quanto tempo meu bebê recém-nascido precisa dormir, quanto tempo um bebê de 1 mês, de 3 meses, e pela minha base prática, minha experiência, e também peguei isso de inúmeras tabelas que tem por aí, e eu, na prática, vejo que essa aqui é uma que se aplica na realidade mais, tá? Então, pela experiência prática mesmo, essa tabela ela é mais ou menos um quantitativo para vocês se orientarem, né? Mas óbvio que o bebê não precisa seguir isso à risca, né? É mais só para você se orientar caso você realmente queira uma orientação. Digamos, eu não estou conseguindo saber o tempo do bebê ficar acordado, então quantas sonecas ele precisa tirar por dia ou à noite. Então, essa tabela existe mais para você ter essa referência, mas não é obrigado o bebê seguir isso aqui. O importante é seu bebê estar bem, tranquilo e feliz durante o dia, não entrar em efeito vulcânico, né? Ter aquela percepção para não irritar o bebê, não produzir cortisol além do necessário. O tempo não muda muito, a diferença está na quantidade de horas que o bebê dorme durante o dia e na quantidade que ele dorme durante a noite. Se vocês perceberem aqui, ó, o bebê começa a vida dele dormindo em torno de 17 horas por dia, né? Tem recém-nascido que dorme até 20, como eu falei anteriormente, e isso vai baixando, mas você vê que não baixa de forma muito, não baixa de forma muito grande. Então, por quê? Porque o recém-nascido precisa dormir 17 horas e você vê que um bebê de 3 anos, né, uma criança de 3 anos, ainda precisa dormir 12 horas, né? E é justamente porque, mais ou menos com 3 anos, eles já só tiram uma soneca, alguns nem tiram e dormem aí em torno de 10 a 12 horas por noite, tá? Então, aqui tem mais ou menos quantas sonecas o bebê precisa tirar, né? Nos primeiros meses nem tem contagem, mas logo que o bebê começa a ficar com 3 meses, é importante que vocês saibam que o bebê, isso aí, essa quantidade de sonecas vai estar muito relacionada ao tempo que o bebê passa dormindo, tá? Quando eles passam muito tempo dormindo, então eles tendem a ficar mais tempo acordado, né? Então isso vai variar de quantidade de sonecas aí, tá? Mas essa tabela dá para vocês terem uma base. E o que é mais importante, né, gente? O que é o mais importante? Esses números não são consenso entre os autores e podem variar entre os bebês. Veja a necessidade do seu bebê de acordo com o tempo que ele aguenta ficar acordado. Então, muitas mães, uma das principais dúvidas que eu recebo é: quantos sonecos meu bebê precisa tirar? Qual é a quantidade de tempo que meu bebê precisa dormir? Né? E, na verdade, o que você precisa saber para poder ter essa resposta quanto tempo o seu bebê consegue ficar acordado. E se ele consegue ficar acordado 1 hora e meia, se você colocar na conta o tempo que ele dorme, né, quantas sonecas isso vai dar. O importante é você não deixar o seu bebê entrar em efeito vulcânico. Não, aqui mais para frente eu vou explicar o que é efeito vulcânico no próximo módulo, no módulo de sonecas. Eu vou explicar tudo sobre efeito vulcânico, sobre por que os bebês precisam dormir as sonecas de forma correta, né? E como você saber o tempo que o seu bebê aguenta ficar acordado para evitar que ele realmente entre aí nesse efeito vulcânico, num ciclo que deixa ele bastante irritado o dia todo. Então, agora, sabendo a importância do sono na vida do bebê, vamos para o ambiente, né, que propicia as melhores condições para isso. Bom, gente, aqui a gente finaliza o módulo de sono noturno, tá? Porque, na verdade, foi mais para explicar como funcionam os hormônios na vida do bebê, no corpo do bebê, né? E por que todos esses detalhes que eu falo, que o bebê precisa dormir cedo, porque o bebê precisa dormir mais tempo na parte da noite, entre outros detalhes que eu
passo para que vocês saibam que isso tem realmente fundamentos reais, né? Estudos e realmente a fisiologia do corpo do bebê que nos indica isso, então é muito necessário que vocês sigam, porque todos esses detalhes fazem diferença no final, tá?